Então, Márcio, vamos voltar aqui no raciocínio. Então, nós tínhamos o CPD, aí começou a vender, na época, desktops para se colocar em determinadas funções. Então, contabilidade, controladoria, começou a informatizar esses departamentos. Então, você tinha uma impressora para o departamento matricial ou laser. Sim. Foi quando nasceu, né, as primeiras jato de tinta. Se eu não estiver enganado, era 500C da HP, 500C e 560. 560. Então, a 500C era black, a 560 era color, mas você tinha que trocar os cartuchos. Exatamente. E a 560 tinha um cartucho com várias cores. Era um negócio fantástico, caro para dar com pau. Sim. Agora, o que eu queria falar é o seguinte, naquela época a gente vendia uma impressora e ganhava $100 de prêmio. A HP dava $100 de prêmio para quem vendia. E ela dava $100 de desconto para você descartar uma impressora velha, né? E comprar uma impressora jato de tinta, que era o famoso trading, né? O trading. Acabou, né? Ninguém faz mais trading de nada. O trading, o que eu acompanhei, alguns processos, tinha o grande intuito de fazer uma substituição de tecnologia de um equipamento que estava tendo um consumo muito alto de suprimentos, de energia ou dando manutenção. Então essa era a grande sacada, né? E às vezes até do próprio parque. Eu vi, por exemplo, em lojas de varejo, muitas pessoas levando aparelhos de facsímile, né? Que é o nome correto, né? Do facsímile, para trocar por uma impressora, porque ele já não usava mais. Não usava. Então, eu acho que naquela época havia um espaço econômico, né? Em termos de rentabilidade para as empresas fazerem isso e estimular a colocação de uma nova tecnologia e, é claro, a autonomia do impressor, daquele dono de impressora, poder fazer com uma tecnologia mais nova, mais avançada e as empresas ainda tinham alguma dificuldade de descartar de maneira correta lá não atrás. Existia ainda um formato, né? Exatamente. Então, eu acho que hoje, com uma questão que está bastante em alta e que as empresas têm que ter essa preocupação, é o destino, né? Do equipamento. Falando da economia circular. Então, hoje já se pensa nisso, né? Mas, de qualquer forma, a gente sabe que dentro de uma linha do tempo, as impressoras elas vão evoluindo e é necessário, de tempos em tempos, talvez, pensar em algo parecido com o que você trouxe do trading. Mesa. Exatamente, do trading. O trading funcionava assim, você tinha um equipamento velho, ia comprar um novo, o fabricante dava, por exemplo, 100, 200 reais. É um voucher, né? Transformava num voucher. Na compra do velho, para você levar o novo. Então, ele pagava o teu equipamento velho, né? Exatamente. E nessa época, voltando no tempo, né? Essa época começou, as empresas começaram a comprar máquinas de jato de tinta para gerência, para diretoria. Exatamente. Então, o diretor precisava imprimir um relatório, um atestado, um documento. Ele tinha ali a impressora do lado dele. Legal? Então, esse cara já tinha um desktop, diretor já tinha um desktop na mesa. Aí já estava mais compactado. Né? Alguns departamentos já com máquinas, aí começaram a interligar isso. Foi quando nasceu a tal da BBS, né? Pô, você veio aqui só para falar de coisa velha, cara? Na verdade, a gente veio falar de impressão. Então, eu que estou te cutucando. A gente está trazendo todas essas coisas Aí com as BBS, já estava chegando no ponto a ponto, né? Porque começou a vir as redes. Sim. E aí foi o boom da impressão, porque aí entrou no que você falou agora há pouco. Aí eu tinha uma secretária, uma impressora, um desktop e uma impressora. Um para cada. Eu tinha 3 funcionários no departamento da contabilidade, 3 desktops e uma impressora. E na época tinha um equipamento que agora ele vai me xingar aqui, chamado comutador. Lembra? E aí o cara às vezes não tinha grana para comprar 3 impressoras, ele comprava um comutador e ele compartilhava ali as impressoras entre os funcionários, era isso? Exatamente. Cara, eu fui longe agora, hein? Você lembrou de uma coisa que, por exemplo... Atrapalhou a tua vida, você não bateu meta por causa disso. Infelizmente, né, era não vou dizer uma desculpa, mas um argumento que muita gente colocava por não ter o acesso. Em vez de ele gastar R$2.000 numa impressora, o valor de época, ele comprava 2 impressoras, por exemplo, e compartilhava
Aliás, uma impressora e compartilhava com 3 computadores. Sim. Aí você tinha um equipamento na mesa, você jogava lá ABC e aí o cara mandava, abria a porta pro outro passar. Exatamente. Legal exatamente. isso aí. Vendeu muito também. Vendeu muito. E aí começou a crescer o volume de impressão e a necessidade de impressão colorida crescer também, né? Sim, porque na medida... Relatórios, né? Relatórios, e aí, quer dizer, toda a parte de programas gráficos, Cresceu né? muito, né? Isso. Então, 90, tudo se 2000. Tudo que você fazia de uma maneira digital queria se transformar em impresso para dar mais credibilidade, uma boa impressão, como eu falei agora há pouco. E a cor, nesse caso, ela tem essa questão de chamar, né, a atenção. Então, as empresas começaram a desenvolver os seus guides de cor dentro da escala de cor, dentro aí padronização do Pantone, de cor. etc. Um negócio interessante, lembrei agora, te cortando, né, dando uma de mal educado que eu falo. Imagina, Cara, é um bate-papo. Eu fui visitar um cliente uma vez e nós tínhamos, na época, uma pasta, olha, o tempo, né, uma pastinha com o nome da empresa, você abria, tinha um lugar para pôr um cartão de visita, tudo coisa que não usa mais, né? Hoje você passa o celular assim. E você tinha uma proposta, e aí foi a estreia das propostas coloridas, né? Então você imprimia a foto do produto. E eu lembro que eu fui no cliente, ele abriu a pasta, assim, na mesa, né? O gerente, o cara de compra, o gerente de TI, lá, o diretor. Ele abriu a pasta, olhou minha proposta, ele não olhou o valor. Ele pegou a proposta, deu para a pessoa de compras, negocia com ele. Acabou a reunião. Então, isso que você comentou, que a impressão, ela causa uma impressão, ou seja, ela destaca. Uma boa impressão causa uma boa impressão. Então, é uma apresentação, né? Sim, você entregava uma proposta colorida, naquela época, era um show, né? Como o próprio software permitia muito, e permite até hoje muitas combinações, muitas situações gráficas para fazer em casa, vamos falar assim, né, numa impressora comum. Então você consegue diferenciar, né? Sim. Então eu vou a 3 clientes, então eu consigo de repente inserir o meu produto num ambiente virtual daquele cliente que foi feito por um software de 3D, mas eu inseri o meu produto ali naquele ambiente de escritório. Eu posso ter o mesmo produto em situações para clientes diferentes, colocar o logo do cliente, você imagina? Colocar o logo do cliente é uma personalização. Então, eu acho que isso também é uma questão muito importante. Né? E a impressão, ela ajudou muito os departamentos a desenvolver, a conquistar, a crescer, né? Porque a apresentação ficou melhor, entendeu? A apresentação interna, a apresentação externa ficou melhor. Sim, e o negócio começou a crescer, troca de né? informações, né? E aí veio a internet, veio os e-mails, e aí acabou, porque em vez de você imprimir, você manda a impressão, você compartilha. Correio eletrônico. Né? Correio eletrônico. Aí você tem lá, imprime 30 tabelas. Não, compartilha 30 tabelas. Compartilha a tabela com a equipe. Aquela pasta de catálogo sumiu, né? Que você produzia, lembra? Você lembro. A mala pesava 1 tonelada. Quando eu comecei a trabalhar, na verdade, existia um talonário de pedido, né? Onde ele estava lá, você preenchia, etc. Foi evoluindo para um pré-preenchido. E depois, realmente, como você falou, quando a internet chegou com o correio eletrônico, houve um impacto. Então, as pessoas queriam entender como é que aquilo funcionava. Porque antes você podia tatear e ter a certeza de que aquela informação era real. Nas primeiras, vamos falar assim, na primeira década, vamos falar assim, do correio eletrônico, ainda existia aquele negócio, mas isso aí é eletrônico. Você fazia os dois, né? Você mandava a tabela, imprimia e mandava... Exatamente. Então, tinha como até hoje tem, um pouco de ceticismo, né? Não, mas isso é eletrônico. Mas até hoje, você vai em departamento, eu vejo isso aqui. Você pega determinada tabela e manda pelo e-mail. Aí, de repente, alguém fala, eu não recebi, vírgula, não achou, né? Tem sempre 500 e-mails por dia hoje. Ou foi para o spam, né? E se você imprime,
e dá na mão da pessoa, tal. E você vê que a pessoa às vezes imprime e tá lá lendo aquele negócio e fala, cara, tem pessoas que preferem. Preferem, imprimir. exatamente. Por isso que eu falei, a questão das 5 gerações é porque, e isso também é um pouco do ser humano, né? Algumas pessoas são mais visuais, Sim. né? Outras pessoas são mais, têm mais o tato e as formas de você lidar com essas gerações dentro da empresa e em um cliente convencê-lo a comprar o seu produto, também passa um pouco por isso, é entender como é que é, cada produto. como é produto, como é que impacta nele. Então, vai ter sempre aquele gerente que vai querer o relatório na mesa dele às segundas-feiras, até às 9h30 da manhã, com o faturamento que aconteceu na última sexta-feira até às 18 horas. Ponto. Eu vi uma discussão esses dias numa empresa, eu fazendo uma visita e lá ali escutando, né? O diretor virou para a pessoa e falou assim, eu pedi o relatório na íntegra, e não o resumo. Exatamente. O resumo eu tenho na minha tela, eu quero analisar ele ponto a ponto. Aí o cara, mas é tipo, são 200 páginas. Ele falou, que parte você não entendeu? Que eu preciso, eu quero o relatório. Aí o rapaz saiu lá, chutando lata lá, daqui a pouco vem lá com a pastinha com o relatório impresso. Então, o cara quer olhar no detalhe. No detalhe. E às vezes ele tem dificuldade de olhar isso na tela, né? Sim. No visual ali, ele acompanha melhor. Mesmo os monitores tendo evoluído para trabalhar em outras posições, ou em ângulo, ou na própria vertical, você vê que há determinadas atividades que a impressão ela é extremamente necessária. Eu vou dar um exemplo para você. A minha esposa ela é analista contábil. E ela faz muitas coisas em Excel, muitas coisas em Power BI, etc. Mas eu vejo que a prova dos 9, a real certeza está quando ela realmente está com o documento em mãos e está ali com a régua e validando. Ok. E eu tenho certeza. Muitas pessoas não admitem isso por pensar que é uma coisa assim, mas isso é antigo. Não é antigo. É uma característica de entendimento e de avaliação da informação. É aquela que faz aquela rotina, ela termina a rotina, ela fala, ufa, concluí. Exatamente. Ela conferiu. Exatamente. Isso tudo mudando, né? São processos que estão mudando. Voltando no tempo, né? De volta. O negócio é desconstruir. Você constrói os panos. De volta. Vieram as impressoras jato de tinta. E aí começou um monte de opção, né? Sim. Um monte de opção. Aí veio a Epson, aí veio a Canon, aí veio a Lexmark, vendeu muita impressora laser, né? Lexmark, muita jato de tinta. Depois ficou mais no mercado de grandes formatos. Isso, as impressoras maiores. Ela ficou mais no mercado laser para grandes projetos, outsourcing, exatamente. E isso também é uma coisa que começou já aqui na frente, já exatamente. Falando de 10 anos para cá, né? Exatamente. Porque de 10 anos para cá, o que a gente percebeu? O volume de venda de impressora, ele saiu um pouco da mesa, né? Que toda mesa tinha uma impressora, começou a diminuir. Sim. Então voltou aquele ponto de você ter uma impressora no departamento, uma jato de tinta e uma laser, e quem precisa imprimir, imprime ali. Então veja que a gente saiu do mesma situação de você ter uma impressora compartilhando com 10 e passou anos, aí você volta uma impressora compartilhando com 10. Então por quê? Porque você imprimia 30 páginas por dia, cada você tinha a tua, né? Hoje o departamento inteiro imprime 5 páginas, exatamente. 10 páginas. E aí as empresas também começaram a entender que ela precisava ter equipamentos para o consumidor final, né? O chamado o B2C, vamos falar assim, a pessoa física, e outros equipamentos para corporações. Porque com o avanço da internet, aí sim a gente começou a ter os escritórios em casa. Exatamente. Então, e veio o home depois da pandemia. Então, já nesse momento, por exemplo, se você tem um home, você tem que ter uma impressora. Tem que ter uma impressora. Aí é uma impressora pequena, né? Uma impressora pequena, uma impressora que você muitas vezes vai imprimir poucas vezes, mas que se faz necessário ter ali. Bluetooth, olha que coisa louca. Wi-Fi dual band, né, que já é necessário. Já Bluetooth. Exatamente. E para você ver, hoje uma impressora em casa, muitas pessoas falam, Márcio, mas se eu precisar imprimir uma coisa, eu vou até
a esquina e imprimo lá. Eu mando pelo WhatsApp e imprimo lá. Falei, ok, mas aqui a gente entra numa situação que é a conveniência. Então, mesma coisa do automóvel. Conveniência é você ter o automóvel, você ir de táxi ou você ir de aplicativo. Então, vai depender do horário do dia, da quantidade de quilômetros que você vai rodar e de quantas pessoas vão. E no caso da impressão em casa, ela acaba colaborando, inclusive, para um aspecto que é interessante, que agora a gente está precisando retornar também a parte da educação. A educação para crianças, ela ficou muito digitalizada em alguns momentos. Então, a criança hoje ela já tem um smartphone em mãos, então ela está vendo imagens. Tablet, né? Ela não está produzindo imagens. Então, a impressora na tua casa, ela pode ajudar na educação dessa criança a colorir, a fazer, a pintar, a fazer uma parte cognitiva ali que muitas vezes em outros conteúdos já vem pronta. Sim, pularam essa fase agora. Exatamente. Então, Márcio, mas tem as mesas digitalizadoras, ok. Mas, veja, um trabalho feito por uma criança, impresso e colorido por ela, tem um valor inestimável para os pais e para ela.